Bom dia, queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo dia, folheando ali uma revista, encontrei um artigozinho, uma frase que dizia: feito é melhor do que perfeito. E eu fiquei a refletir nessa mensagem, porque ela tem algo a nos dizer. É algo realmente profundo. Feito melhor do que perfeito. O que vocês acham? Eu estou falando isso porque aqui na palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, nós encontramos ali uma história de um rapaz que começou a fazer e começou a se aperfeiçoar naquilo que ele fazia. E no decorrer da história nós vamos vendo se essa frase, feito é melhor do que perfeito, ela é verdadeiramente uma frase que se aplica a cada um de nós, ou se ela é uma frase difícil para se entender. Bem, vamos à leitura da palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 26 em diante. Antes da leitura da palavra, antes da Bíblia, eu quero dizer para vocês que nós temos mais dois videozinhos aqui, que se vocês depois quiserem ver, tiverem a curiosidade de conhecer mais a respeito desse trabalho que nós estamos fazendo aqui, fiquem à vontade, viu? 2 Crônicas, capítulo 26, verso 1 em diante. Diz a palavra do Senhor: Tendo o povo de Judá tomado a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou a Elate e restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez então o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que o Senhor, seu pai Amazias, o fizera. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, o Senhor Deus, o Senhor o fez prosperar. Bem, querido, a palavra do Senhor está dizendo que Uzias foi um rei que andou nos caminhos do Senhor, e enquanto ele andou nos caminhos de Deus, a palavra está dizendo que ele prosperava, e ele realmente prosperou. Ele foi um rei que constituiu um exército aí com mais de 3 milhões de pessoas, soldados, não é? Ele foi um rei que edificou várias cidades, como nós acabamos de ler aqui a palavra. Ele foi um rei dinâmico, foi um rei que verdadeiramente trabalhou em prol do povo, e o povo ali o amava. Acontece o seguinte, que os dias vão se passando, e na maioria das vezes, quando nós vamos constituindo coisas grandes aos nossos olhos, às vezes nós temos a tendência de achar que aquilo veio das nossas mãos, e a tendência de deixar o egoísmo penetrar no nosso coração. A palavra de 2 Crônica, capítulo 26, ela é um pouco longa, porque elas são 30 versos, mais ou menos. Eu parei no 5º verso, se não me engano, porque os versos são muito longos. Mas ao decorrer dessa história, você vai observando quanto que as pessoas mudam ao longo de sua vida. Um garoto, um jovem que aos 16 anos aceitou a Cristo como o rei Uzias, né? E começou a andar feliz, trilhando os caminhos do Senhor na sua juventude, fase áurea de sua vida, a melhor fase para que a gente possa nos entregarmos a Deus. Esse jovem se entregou, esse jovem Uzias, ele se entregou ao seu Criador, e quando nós nos entregamos àquele que nos criou, nós fazemos o melhor para Deus. E assim esse jovem foi trabalhando ao longo de sua vida, foi crescendo, só que o final da história dele, quando você vai ler os versículos finais, você vai ver que ao ele crescer materialmente, ele quis se tornar grandioso espiritualmente. E ele queria entrar numa seara que não era dele. Os versículos finais vai dizendo isso. Ele misturou a política com a religião. O povo, os sacerdotes, teria que oferecer sacrifícios ao Senhor, como um incenso agradável.
E chegou um momento que esse rei, já depois dos seus 60 e tantos anos, já um pouco idoso, ele achou que já tinha feito tudo e que queria fazer mais, do seu jeito. Então ele quis oferecer o que não era para ele oferecer. Ele quis entrar numa área que não era dele, como eu falei. E quando a gente entra num lugar que nos pertence, geralmente a gente não faz bem feito. Os finais desses versículos diz que os sacerdotes tentaram o aconselhar, dizendo para ele que aquele não era o trabalho dele fazer. Porque ele era um rei, o rei era o político chefe das nações. Ele não era o político, ele não era o chefe espirituais das nações. Os chefes espirituais das nações eram os sacerdotes. Portanto, quem tinha que oferecer incenso, sacrifício ao Deus, na época, eram os sacerdotes. No entanto, o rei Amazias, se achando já, não é? Se achando que estava perfeito, que já tinha conseguido tudo, ele quis fazer o que não era da parte dele. E o final da história dele é que quem mexe com as coisas de Deus, quando não é chamado, geralmente ele se dá mal. E ele começou a ter lepra, começar uma lepra na testa dele, e a partir dali a doença tomou conta do corpo dele e ele morreu leproso por querer desobedecer a palavra de Deus. Feito é melhor do que perfeito. Fazer, meus queridos, é especial. Você tem que começar de onde você está, reconhecendo sempre que a perfeição não vem de mim e nem de você. A perfeição ela vem de Deus. Portanto, nós devemos aceitar o chamado em que Deus nos tem concedido. Se Deus te chamou nesse ministério, que seja de varrer a congregaçãozinha onde você pertence, de cuidar das coisas, da obra material, faça com carinho, faça com amor, porque esse é o teu ministério. Cresça espiritualmente onde Deus te chamou. Nunca queira se meter além daquilo que Deus te mandou. É claro que Deus quer que você cresça, que você se alargue as fronteiras. Mas quando Ele manda, quando Ele pede, esse foi o caso contrário do rei aqui Amazias, que entrou quando Deus não o chamou para oferecer o que ele queria oferecer. Mas que Deus assim possa nos abençoar e saber que a caminhada cristã, ela é uma obra para a vida inteira. Então não importa se você tem 30, 50 anos de igreja. O importante é como você começou, não como você vai terminar. Na maioria das vezes nós começamos bem, mas o nosso final não é tão bom. Nós vemos aqui na parábola da vinha, em Mateus capítulo 20, a palavra de Deus complementando isso aqui, que para Deus não importa se você tem 30, 40 anos de igreja, ou se você tem 5, 2, o importante é que você faça, que você comece bem, como começou ali o rei Uzias. E a parábola diz assim: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário que começaram, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E aí o texto vai seguindo e diz que quando chega ali no versículo 12, os trabalhadores que começaram na parte da manhã ficaram um pouco chateados com aqueles que receberam o salário do primeiro. Jesus tinha oferecido